Nós temos que tomar decisões a todo momento. Muitas decisões são tomadas sem nossa consciência. Simplesmente tomamos decisões. Por exemplo, quando você sai de casa para ir ao trabalho, você decide que caminho fazer. Automaticamente você decide e vai. Você decide que roupa usar. Você decide o que almoçar no almoço, o que comer no almoço. Essas decisões são bastante simples e já estão feitas. Agora, existem decisões, ou algumas pessoas levam muito mais tempo para decidir algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas devem ter levado um certo tempo para decidir se faz esse curso ou não faz. Será que vale a pena investir nesse curso ou não? Ou então você pode estar escolhendo alguma coisa. Você está procurando uma casa para morar e você tem 3 casas. E você está indeciso. Você está indeciso qual seria a melhor casa. Qual seria a melhor decisão? E muitas vezes nós levamos muito tempo, várias horas, ou até dias, ou até semanas, meses. Tem gente que demora muito para decidir. Nessas horas, onde a decisão é difícil, por algum motivo, você pode usar essa técnica. Essa técnica vai ajudar muito a tomar as decisões acertadas. Na verdade, não há decisões certas, mesmo porque nós não temos capacidade de prever com precisão nosso futuro. Nós não temos controle absoluto sobre os fatores que levam uma decisão a dar certo ou não. Então, a maneira correta de ver isso é: você faz a decisão dar certo ou não. Depende de você. Depende do seu comprometimento. Não é a decisão, não é a escolha, mas o que vem depois. Então a pergunta não é qual decisão é a decisão certa. Eu acho que travou, né?
Ok, eu estou de volta. Por favor, quem estiver me ouvindo, digite 1. Estou de volta. Ok, obrigado, Fabiana. Quem estiver me ouvindo, ok, ótimo. Bom, eu tive um problema no computador, eu tive que reinicializar. Então, eu estava dizendo que a pergunta certa a fazer nessas horas de indecisão não é perguntar qual a decisão certa. É com qual decisão vou me comprometer para fazer dar certo. Existe uma história de uma executiva que foi entrevistada por um jornalista. Essa é uma executiva que ocupava um cargo alto numa grande empresa e era considerada uma das pessoas bastante capacitadas, uma pessoa de grande sucesso. Perguntaram para ela como ela fazia para tomar as decisões certas. A resposta que ela deu não há resposta, não há decisões certas. Nós tomamos decisões da melhor maneira possível e depois trabalhamos para a decisão dar certo. Então ela estava falando exatamente desse aspecto do comprometimento. Acontece que para você se comprometer com uma decisão, não é qualquer decisão. Normalmente, quando se fala em decisão, as pessoas olham para essa parte aqui, essas primeiras. Análise racional e lógica. Então você faz uma lista de, por exemplo, prós e contras. Outra coisa que as pessoas fazem, ouvir as opiniões dos outros, basear-se em experiências passadas e procuram tomar uma boa decisão. Bom, isso é importante, mas nem todas as decisões tomadas dessa maneira funcionam. E muitas vezes, apesar dessa análise racional, juntar as opiniões, apesar disso, muitas vezes você não se sente bem com a decisão, digamos, certa, não é? Então, pense bem, provavelmente todos vocês têm alguma experiência desse tipo. Você estava com os dados, as informações, tudo indicava que deveria tomar uma decisão tal, mas mesmo assim você não conseguia decidir porque alguma coisa dizia para você que não era essa a saída. A decisão que dá certo não é decisão tomada baseada apenas nesses fatores. É muito mais aquela resposta que vem de dentro de você, aquela resposta que reflete no seu próprio corpo. O que é essa resposta do corpo? Cada pessoa tem uma resposta diferente. Algumas pessoas já sabem quando acontece alguma coisa no seu corpo, é a decisão certa ou decisão errada. Outras pessoas sentem alguma coisa no estômago, na cabeça, nos ombros, no peito. Muitas vezes é muito mais fácil você perceber a decisão errada, porque você sente um desconforto quando você pensa numa das opções, não é? Então, essa técnica
que vocês vão conhecer hoje é uma técnica extremamente simples, simples na forma e também fácil de aplicar. Essa técnica foi desenvolvida por uma Master em EFT. Ela desenvolveu essa técnica baseada em sua experiência e tem funcionado muito bem. Eu pedi para que vocês listassem algumas questões sobre as quais vocês estão indecisos. Então precisa resolver isso. Espero que vocês tenham feito essa lista para facilitar. De qualquer maneira, eu peço que cada um de vocês escolha uma decisão que você precisa tomar, mas que está indeciso. Por exemplo, você tem uma casa para vender, não sei se vendo ou não vendo, ou não sei se vendo para fulano, ciclano, ou então eu aceito esse emprego ou permaneço no emprego atual. Então eu quero que cada um de vocês escolha uma indecisão desse tipo. Quem já tiver isso escolhido, por favor, digite 1. Ok, Fabiana, Sander, Sérgio. Uma questão com a qual você está indeciso e você quer tomar uma decisão. Fátima, Aparecido, Lê. O próximo passo é o seguinte: para você estar indeciso, provavelmente existe mais de uma opção, não é? Quando tem apenas uma decisão, uma opção, não há o que decidir, está tudo decidido. Ou vai, não tem outra saída. Então essa não é uma questão. Indecisão geralmente envolve duas ou mais opções. Então, próximo passo, eu quero que cada um de vocês pegue essa indecisão e liste pelo menos duas opções disponíveis para você. Algumas pessoas têm 3 ou 4, mas tem que ter pelo menos duas. Então faça isso. Escreva no papel as duas ou mais opções que você tem. Então você vai ter que fazer uma escolha entre essas opções. Quem já listou essas opções, mais uma vez, digite 1. Ok. Se você está indeciso, é porque existe mais de uma opção. Quando você tem apenas uma opção, não há o que decidir. Já está decidido. Bom, escrever essas opções já ajuda um pouco, porque muitas vezes as pessoas ficam indecisas porque ficam pensando e rodando em círculos. Próximo passo é o seguinte: do lado de cada opção, eu quero que você escreva qual é o efeito positivo dessa opção. Ou seja, se você escolher essa opção, qual é o efeito positivo? Então faça isso para cada uma das opções. Por exemplo, opção número 1, você vai ver qual é a vantagem dessa opção. Se você
você escolher essa opção número 1, qual é o efeito positivo que você vai ter? A opção número 2, qual é o efeito positivo, o aspecto positivo dessa opção? E se você tiver a terceira opção, qual é o efeito positivo dessa opção? Então, quando você tiver um efeito positivo para cada opção, mais uma vez, digite 1. Se você está para tomar uma decisão, é para algo positivo. E é importante você saber o que há de positivo em cada opção. O que vai trazer de positivo cada opção. E mais uma vez, é importante você escrever, porque algumas pessoas não têm muita clareza sobre o efeito positivo. Então esse é um bom exercício para você ter uma clareza um pouco maior sobre que tipo de opção, que opções você tem nas suas mãos. Para cada opção, identifique qual é o efeito positivo. Ou seja, se eu escolher esta opção, qual é o efeito positivo? Se eu escolher essa outra opção, qual é o efeito positivo? Tem um exemplo aqui. Digamos, alguém que está indeciso sobre que caminho seguir, que estrada pegar. Poderia ser a primeira opção: se eu vou pegar a estrada do lado direito, eu chego mais rápido. Se eu pegar a estrada da esquerda, o caminho é mais seguro. E se eu pegar o caminho do meio, eu economizo o pedágio. Então poderia ser algo desse tipo. Então eu quero que cada um de vocês identifique o efeito positivo de cada opção. E eu vejo que algumas pessoas já estão começando a sentir uma certa dificuldade de identificar o efeito positivo da opção. Então é uma boa oportunidade para você pensar um pouco e descobrir qual é o efeito positivo dessa opção, de cada uma dessas opções. Às vezes, essa tabela já é o suficiente para você ter uma percepção de que uma determinada opção não tem nenhuma chance. Bom, essa etapa é fundamental. É imprescindível que você identifique o efeito positivo da opção. Porque essa técnica não vai funcionar se você não tiver o efeito positivo da opção. E toda opção sempre tem um efeito positivo. Sempre vai trazer algo de bom. Sim, só um efeito positivo, o principal. Para simplificar, você poderia tornar isso mais complexo, mas para efeito de exercício aqui,
escolha apenas um efeito, o principal para cada opção. Então, várias pessoas estão com dificuldade de identificar o efeito positivo. Ok. Uma vez que vocês identificaram os efeitos positivos, vão pegar essas duas partes e juntar numa única frase. Aqui é bastante fácil. A opção mais efeito positivo. Então aqui, por exemplo, esse exemplo, nessa frase aqui, vocês podem ver claramente o que estou falando. A opção vou pela direita, o efeito positivo, chegar mais rápido. Então você formula a frase, vou pela direita e chego mais rápido. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pelo meio e economizo o pedágio. Então formule as frases para formule a frase para cada opção, seguindo esse exemplo aqui. Quem já fez isso, por favor, digite 1. Aqui não tem segredo nenhum. Se você fez aquela tabela anterior, isso aqui sai automaticamente. Mas é importante que você redija as frases, né? Tem que ser frase. Não pode ser coisa do tipo direita mais rápido. Vou pela direita e chego mais rápido. Frase completa. Assim fica melhor. Não há nenhuma dificuldade. Basta você pegar a opção e juntar ao efeito positivo na mesma frase. Ótimo. Próximo passo é fazer uma EFT. Na verdade, não é nem EFT. Bater nos pontos da EFT, fazer o tapping, a rigor, dizendo a frase completa de cada opção, uma de cada vez. Ou seja, eu vou pegar o exemplo aqui. O meu exemplo. Vou pela direita e chego mais rápido. Mas antes de seguir, eu quero saber se tem alguém que não conhece EFT. Então, quem já conhece EFT, os pontos da EFT, digite 1. Quem ainda não conhece, digite 0. Não tem nenhum problema, ok? Mas só para eu saber. Bom. Então, cada um de vocês vai pegar a frase da primeira opção e no meu caso, eu vou pegar a frase que diz vou pela direita e chego mais rápido. E cada um de vocês vai dizer sua própria frase. Então, vamos começar aqui no ponto karatê. Eu vou pela direita
e chego mais rápido. Início da sobrancelha. Eu vou pela direita e chego mais rápido. Eu vou pela direita e chego mais rápido. 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 Respire. Diga de novo sua frase. Vou pela direita e chego mais rápido. Agora preste bem atenção em como você se sente. Preste bem atenção nas reações do seu corpo, fisicamente, emocionalmente também. Como você se sente. Às vezes, vem algum insight ao fazer essa rodada. E se isso tiver acontecido, anote esse insight no papel. Mas por enquanto é observar como se sente. Nem precisa medir a intensidade, é muito mais o sentir. Agora nós vamos pegar a opção número 2. Pegue a frase da opção número 2. Deixa eu ver qual que era a minha opção número 2. Minha 2 é: vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa. E vocês vão fazer com as sua própria frase. Ponto karatê. Eu vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro. Respire fundo. Diga novamente sua frase, a segunda frase, e preste atenção em como você se sente. O que você sente no seu corpo, que emoção está vindo. Para quem tem apenas duas opções, a técnica termina aqui. Quer dizer, termina essa fase, né? Provavelmente, se você tem apenas duas opções, você já percebeu alguma diferença entre uma e outra. Se você não percebeu, você pode repetir. Okay? Mas quase sempre as pessoas conseguem perceber isso rapidamente, a diferença entre uma e outra. Isso se você realmente trouxe uma indecisão, ok? Se você trouxe um problema real aqui, é muito provável que você já tenha percebido alguma mudança. Agora, se você não trouxe o problema real, inventou um problema qualquer só para fazer exercício, daí vai ser um pouco difícil de perceber esse tipo de coisa. Bom, vamos em frente, porque algumas pessoas provavelmente têm três opções. A minha opção número 3 é: vou pelo meio e economizo o pedágio. Então vamos lá. Eu vou pelo meio e economizo o pedágio. Eu vou pelo meio e economizo o pedágio.
Eu vou pelo meio e economizo o pedágio. Eu vou pelo meio e economizo o pedágio. Eu vou pelo meio e economizo o pedágio. Vou pelo meio e economizo o pedágio. Vou pelo meio e economizo o pedágio. Vou pelo meio, economizo o pedágio. Vou pelo meio, economizo o pedágio. Respire e diga novamente a sua frase, a terceira opção, e observe como você se sente. Observe as sensações corporais. Eu vou parar com 3. Quem tiver 4 ou 5 teria que fazer para as 3. Bom, a resposta pode vir logo na primeira opção ou após testar todas as opções. E se você estiver em dúvida, você pode repetir isso. Em algum momento vai aparecer, mas na maioria dos casos, a resposta é muito clara e imediata. Então, eu acho que a Fabiana já percebeu a diferença. Quem mais percebeu a diferença? Quem percebeu, digite 1. E comente um pouco. O que é que você percebe? Ok, Sander, Sérgio. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa diferença. Será que essa diferença foi o suficiente para você perceber qual é a decisão certa? Talvez uma das opções se destacou positivamente ou negativamente. O objetivo é você escolher uma opção que parece ser mais adequado para você, e com isso você teria maiores chances de se comprometer com essa decisão. Ou seja, você vai tomar essa decisão e você vai fazer o melhor possível para que ela realmente dê um bom resultado. Bom, parece que todo mundo percebeu alguma diferença. Então, gostaria que escrevessem aqui um rápido comentário sobre essa experiência. Fabiana, muita clareza sobre qual é a decisão certa. Já senti só de escrever o efeito positivo. Ao fazer EFT, tive vários insights que fazer para dar certo. Ah, que bom, maravilha. Quem mais pode comentar? O Sérgio diz, achei muito bom escrever. O próprio fato de escrever já esclarece muito, não é? Principalmente os efeitos positivos. Sander, tive também vários insights positivos. Sérgio diz, já deu para perceber o que é mais adequado. Maravilha. Se alguém ficou confuso ou não conseguiu notar nenhuma diferença, também pode se manifestar. É importante que se manifeste. Na formulação das frases temos mais clareza num todo. É verdade, Sandro. Fátima diz, impressionante a clareza. Pois é impressionante em dois sentidos, porque é tão simples, não é? Tão simples, não há nada de complicado e traz resultados realmente muito claros. Então essa técnica é bastante útil para tomar decisões difíceis,
quando você está confuso. Sérgio diz, tenho momentos de muita indecisão, às vezes desisto na última hora. Ok. O Aparecido não conseguiu ter clareza. Tá. O Aparecido vai aqui a pergunta. A questão que você trouxe é uma indecisão real? Uma questão, um problema real? Ou é algo hipotético que você usou para fazer o exercício? É real, ok. Você conseguiu identificar os efeitos positivos para cada opção? Sim, ok. E você não conseguiu perceber nenhuma diferença entre as opções? Ou talvez tenha percebido muito pouca diferença. Então eu sugiro que você repita isso mais algumas vezes, porque ao bater nos pontos, dizendo essas frases, vai desbloqueando algumas coisas que estão impedindo você de perceber. Tá? Por que é importante bater nos pontos e falar as frases em voz alta? Ao dizer em voz alta, você sente mais essa frase e as consequências, e essas batidas vão dissipar o efeito negativo. Vão liberar, digamos, o seu inconsciente. Então a resposta vem com mais fácil. Quando você tem dificuldade é porque você ainda está bloqueado. Talvez essa questão seja uma questão muito forte para você, muito séria. Pode ser que seja uma questão muito séria ou uma questão muito insignificante. Então, esses dois extremos podem trazer resultados não muito claros. Então, nós temos mais um pouquinho de tempo. Vamos fazer mais uma rodada. Vocês podem pegar uma outra questão, quem já conseguiu. Célia, pois, envolverá mais pessoas. Pois é. Então, nesse caso, eu sugiro que você faça mais vezes. Às vezes, algumas decisões não parecem ter aspecto positivo. Algumas decisões difíceis. Então, você diz, tomando essa decisão, fulano vai sofrer. Esse vai ficar pé da vida comigo. Se escolher essa outra, ninguém mais vai querer olhar para mim. Parecem ser muito ruins. Mas você precisa fazer a escolha. Você não pode permanecer indeciso. Então, essas rodadas vão trazer para você, talvez na segunda, na terceira vez, a questão vê mais claro. Sim, Sander. Bom, veja o seguinte. Se a resposta não vier, vem algum insight que vai ajudar a tomar a decisão. Por exemplo, digamos que essa questão é muito séria e ao fazer essas rodadas, você ainda não chegou numa conclusão séria, mas
você tem um insight. Eu preciso ter mais dados confiáveis. Então, talvez você esteja indeciso porque está faltando alguma coisa. Aí você vai atrás dessa informação que está faltando, certo? Tendo essa informação, você faz de novo. E aí fica mais claro. Agora, pode haver uma situação em que você tem que tomar uma decisão mesmo sem informação completa. Aliás, toda decisão, basicamente, você decide sem ter todas as informações que gostaria. Então, nesse caso, você precisa fazer mais rodadas também. Voltando à ideia dessa técnica. Não existe decisão certa. Existe a decisão que vai dar certo, porque você vai fazer com que ela dê certo. Através do quê? Do seu empenho, seu comprometimento, seu engajamento, é que vai fazer essa decisão dar certo. Então, isso tem que ficar muito claro, que não existe decisão com garantia de 100%. Quem vai dar garantia, quem vai fazer isso, aumentar as chances, é você. E para que você possa se comprometer com essa decisão e fazer ela dar certo, é quando você se sente alinhado com isso, você sente que essa é a decisão mais adequada. Então, vamos fazer mais uma. Então, espero que vocês tenham mais uma questão. E quando são vários efeitos positivos e nenhum se destaca, como escolher qual a sua frase? Bom, a pergunta da Lê já indica que existe uma indecisão aí, não é? Tem vários efeitos positivos e nenhum se destaca. Então, você pode fazer esse processo para os efeitos positivos. Qual deles se destaca mais? Ou se forem 2 ou 3 efeitos positivos, você pode colocar tudo na frase também, é uma opção. Por exemplo, eu poderia dizer aqui no meu exemplo aqui, vou pela direita, chego mais rápido e gasto menos combustível. Poderia ser. E a segunda, vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e mais agradável. Vou pelo meio e economizo o pedágio e só. Ok? Então, quando tem vários, se você prestar atenção, alguns se destacam. Ou você pegue os mais significativos e junte tudo numa frase. Também é uma opção. Você pode seguir por esse ou aquele. Então, repetir esse exercício aqui, eu gostaria que cada um de vocês pegasse a segunda questão da sua lista. Vamos começar aqui. Qual é a decisão que você precisa tomar, mas que está indeciso? Em seguida, faça a lista das opções disponíveis e o efeito positivo para cada opção. Então já pode ir direto aqui. Você pode ir direto para essa tabela e preencha essa tabela. E aquelas pessoas que não conseguiram chegar numa decisão clara,
Continue fazendo essas rodadas e observe o que acontece. Faz uma rodada, preste bem atenção em como você se sente, faz a outra, preste bem atenção, faz a outra, preste bem atenção. Se não vem a resposta, é possível que venha algum insight que ajude a tomar uma decisão melhor. Então, quem já tem essa tabela pronta, por favor, digite 1. Ou quem quiser partir direto para a frase, também pode, porque a frase é juntar a opção mais efeito positivo. Eu acho mais fácil começar assim, porque aí fica bem claro, organizado. Opção, efeito positivo. Opção, efeito positivo. Opção, efeito positivo. O próximo passo é você transformar cada linha numa frase. E se alguém tem mais de um efeito positivo, pode experimentar juntar esses efeitos positivos numa única frase. Ou verificar qual desses efeitos é mais significativo para você, qual que se destaca mais. Mais ninguém? Só a Fabiana? Quanto mais você praticar, você passa a perceber melhor. A sua sensibilidade vai aumentando. E como é um exercício extremamente simples, vale a pena você fazer, experimentar várias vezes e com isso você vai aprimorando sua capacidade de decisão. Bom, vamos lá. Ponto Karatê, escolha sua frase, a primeira opção. Eu vou pela direita, chego mais rápido e economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido, economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido, economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido e economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido, economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido, economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido, economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido, economizo mais combustível. Vou pela direita, chego mais rápido, economizo mais combustível. Respire, diga a frase da primeira opção e observe como se sente. Se vier algum insight, anote. Às vezes isso é o suficiente para já tomar decisão. Algumas pessoas, em algumas vezes, já notam isso, porque a diferença é tão marcante. Vamos para a opção número 2. Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e mais confortável. Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e mais confortável.
Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e mais confortável. Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e mais confortável. Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e confortável. Vou pela esquerda e o caminho é mais seguro e confortável. Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e confortável. Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e confortável. Vou pela esquerda, o caminho é mais seguro e confortável. Respire. Diga em voz alta a frase completa da opção número 2 e observe como se sente. Quem tem apenas 2 opções, provavelmente já identificou qual seria a opção mais adequada. E quem tem 3, então vamos fazer a terceira. Vou pelo meio. Deixa eu ver qual que era a frase aqui. Vou pelo meio e economizo o pedágio. 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 Respire. E diga, vou pelo meio e economizo o pedágio. Observe como você se sente. Muito provavelmente, você já percebe alguma diferença entre as opções e provavelmente tem alguma informação para tomar sua decisão. E se isso não acontece, você pode repetir mais algumas rodadas e virá alguma informação. Ou para tomar a decisão, ou algo a fazer antes de tomar a decisão. Ok. Aquelas pessoas que estavam com dificuldade, será que conseguiram? Quem que era? Era o Sander? Ou era o Aparecido? Não lembro. Meu corpo responde com tonturas. Ok. Muitas vezes, as pessoas não estão acostumadas a entender a resposta do seu corpo. Então, às vezes as pessoas só percebem que tem alguma coisa estranha, diferente, mas ainda não conseguem entender o que significa. Então, nesse caso, é melhor fazer mais vezes para que a coisa fique mais clara para você. Ok? Agora, se o Aparecido já sabe o que é que significa essa tontura, por já ter sentido isso várias vezes no passado, então fica mais fácil tomar a decisão. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Então, se tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, escreva aqui.
Antes de tomar uma decisão, o que tenho que... Antes da decisão que tem que tomar... Bom, acho que ele vai continuar, vai escrever. Eu quero fazer mais vezes até treinamento. Isso é certo? Tá, tem a última parte aqui, que eu esqueci de passar para vocês. Uma vez que você fez o processo e chegou a uma conclusão, esta é uma decisão mais adequada, você vai fazer, vamos fazer todo mundo junto. Veja o filme da opção escolhida. Então veja a si mesmo comprometido com essa opção. Veja essa cena. Veja você comprometido com essa opção. Como você se sente? Será que essa parece ser realmente sua decisão? Se você ainda tiver dúvida, então repita todo o processo até ficar mais claro para você. Ok? Então acho que isso vai ajudar você, no caso do Sander, e outras pessoas, quando estão em dúvidas. O que eu posso dizer é que essas batidas vão ajudar sempre. Cada vez que você faz essas batidas, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Mais alguma dúvida, pergunta? Por que os efeitos negativos não são levados em conta? Bom, você toma uma decisão com que objetivo? Para tornar algo melhor, certo? Você não toma uma decisão para piorar as coisas. Então, toda decisão, toda opção, em princípio, busca algo positivo. Eu estava comentando, às vezes não parece haver nenhum aspecto negativo, positivo. Digamos que você tem um negócio, você precisa ou mandar embora metade dos funcionários, ou fechar o negócio, ou deixar a empresa falir, abandonar e falir. 3 opções. Aparentemente, nenhuma das 3 é positiva. Mas se você olhar um pouco mais para frente, cada uma delas tem um aspecto positivo. Por exemplo, mandar a metade dos funcionários embora, o aspecto positivo é que com isso você tem a chance de talvez recuperar a empresa. Fechar a empresa pode ter um aspecto positivo no sentido de que, bom, fechando a empresa agora, ainda está tempo de você liquidar as contas com seus empregados e eles pelo menos não vão ficar sem nada. Então, cada uma das opções sempre tem algo negativo. Muitas vezes você não consegue enxergar. Então, nesse caso, veja um pouquinho mais para frente. Isso esclareceu você, Lê? Então, sempre há o positivo. Toda vez que nós queremos evitar o negativo, estamos buscando algo melhor do que isso.
E se uma opção tiver o melhor efeito positivo e o pior efeito negativo? Uma opção tem melhor efeito positivo e pior efeito negativo. Se você considerar o efeito negativo e efeito o negativo, na realidade tudo na vida tem um lado positivo e negativo. Não existe nada que seja 100% positivo e 100% negativo. Ok? Assim como todo problema é uma oportunidade para outras pessoas. Então, positivo e negativo é ponto de vista. Aquilo que parece ser negativo pode ser positivo. Aquilo que pode parecer positivo pode ser negativo. Ok? Tem aquela história do chinês, não tem? Um camponês, um dia apareceu um cavalo selvagem sem dono na fazenda dele. Os vizinhos disseram que era sorte, grande sorte. Não fez nada e de repente apareceram cavalos. Um dia, o fazendeiro falou, talvez. E no outro dia, o filho dele montou o cavalo, caiu e se machucou. Todo mundo falou, que azar. Ele falou, talvez. Aí estourou uma guerra, os jovens foram convocados e ele, como estava machucado, ele não foi convocado. Os outros disseram, que sorte. Ele falou, talvez. Então, é muito relativo. Exatamente. Esse é o ponto importante, Sander. Temos que ser inteligentes e nos comprometer com decisão tomada. Porque quem vai fazer a decisão dar certo é você. Com seu comprometimento, com seu empenho. Porque nós não aprendemos, né? Nós aprendemos que existe a decisão mágica certa. E nós sofremos muito quando nós não tomamos essa decisão certa mágica. Depende muito do empenho seu. Ok, mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, caso vocês tiverem dúvida ou dificuldade na aplicação dessa técnica, depois vocês podem me escrever. Vou procurar ajudar em alguma coisa. O importante é que vocês utilizem e se lembrem, né, que quem vai fazer a decisão dar certo é você, e para você se empenhar, precisa estar se sentindo bem com essa decisão. Obrigado pela participação, boa noite e até a próxima.